Bem, o Corinthians, a gente sabe que é aquilo ali mesmo, né? O que se criou, essa coisa da agenda positiva do Corinthians é muito nociva para o Corinthians. Porque criam umas fantasias, os caras passaram dias vivendo aí o mundo imaginário. O mundo imaginário, o Corinthians venceria o Flamengo, o Corinthians vai ganhar título. O Corinthians tem que se preocupar em não cair para a segunda divisão, porque ele está na alça de mira do Cuiabá, continua. O Cuiabá depende só dele para passar por ele. O Atlético, com todas as dificuldades, péssimo momento, também depende só dele para ultrapassar o Corinthians. A briga do Corinthians é essa. Se circunstancialmente no mata-mata você chega tão longe, ainda assim deveria manter a noção da realidade. O Corinthians é um time mal treinado, é muito mal treinado. O trabalho do Ramon Dias é péssimo, péssimo. E ontem ele, nossa, conseguiu se superar na ruindade, né? Uma coisa assim muito ruim. Dá para fazer melhor com esse time. Mas é um time inferior ao Flamengo, mesmo com os desfalques do Flamengo. Eu falei há algum tempo aqui que seria uma vergonha o Flamengo ser eliminado por esse Corinthians. E a vergonha não aconteceu nem com 10 jogadores em campo, desde os 27 minutos. Os jogadores foram bem, o Gerson Nuno foi bem, mas para mim o destaque foi o Felipe Luiz. Num cenário de técnicos que, em sua maioria, os técnicos brasileiros fazem o óbvio do óbvio, ele ontem teve uma grande sacada. Primeiro, que tem a grande brincadeira que está circulando, que o Flamengo já entra em campo com o Mendonça, né? Por conta do Gabriel. E quando ele tira com o Gabriel, então o Flamengo tem 10 jogadores, né? Então já está acostumado a jogar. Essa piada ontem rolou direto e está até agora. Mas, no fundo, é sério, né? Ele, quando tira o Gabriel e coloca o Fabrício, ele estreitou o campo, ele se protegeu, deu um pouco mais de liberdade para o Wesley ser uma válvula de escape pela direita. No segundo tempo, com o Ayrton Lucas, mesmo em uma fase, é um cara que agride mais do que o Alexandre. Preservou o seu meio campo, ficou com a bola e não correu praticamente riscos. O Corinthians chegou ali com tentativas bem aleatórias e o Flamengo teve lá suas chances também, né, de chegar no gol corintiano. Então ele foi muito bem. Para um técnico que vinha da sua primeira derrota e ficou bem abalado depois do Fla-Flu, claramente, né, ele até admitiu isso ontem, na entrevista depois da partida, eu acho que ele fez algo que muita gente não entendeu, muita gente criticou e que funcionou, porque naquelas circunstâncias, eu nem acho que tenha sido uma tática de Simeone, não. O time de Simeone tem mais aquela coisa do saber sofrer, essa frase horrorosa, saber sofrer. Como futebol masoquismo, né? Mas eu acho que ontem ele não jogou para ficar ali entrincheirado, tomando pressão e suportando a pressão. Ele jogou para se proteger e ficar com a bola. E ficou muito tempo até, não teve mais posse que o Corinthians, obviamente com menos um jogador, mas em vários momentos conduziu, cadenciou, esfriou o jogo, foi levando. O Rossi é um goleiro muito eficiente nesses momentos. Foi assim contra o Bolívar lá em La Paz e ontem novamente. Então, para mim, o Felipe Luiz foi o principal personagem do Flamengo ontem. Ontem ele foi realmente muito bem. Continuo achando que é precipitado colocá-lo num patamar muito exagerado, que também será precipitado descer a lenha do cara por conta de uma derrota ou outra. Erra, a gente critica, mas não é que ele seja ruim, não tem potencial. Mas ontem ele fez algo que normalmente não se faz. O mais óbvio ali seria manter. Fico com um atacante, mantém ali duas linhas e um cara na frente. Não, ele fez diferente. E foi estratégico e funcionou. Especialmente porque o jogo já estava 1-0. Ele já estava ganhando. O confronto foi de placar agregado. E 1-0 do Rio de Janeiro já dava a vantagem ao Flamengo. Então, ele jogou pela vantagem e praticamente não correu risco. E até ele falou, né, na coletiva, que eu achei legal também, que a estratégia dele é fazer algo que é meio óbvio, mas ninguém fala. Poucos falariam, talvez ninguém falasse. Eu dei a bola para o Corinthians, porque ele sabia que o Corinthians com a bola tem uma certa dificuldade. Embora tenha alguns bons jogadores, é um time mal treinado. E acho que aconteceu o normal, que é o Corinthians fora da competição, se preocupando agora com o não rebaixamento e toda aquela bobagem e tal. Gente, negócio de clima hostil, com essas torcidas modinhas que estão hoje nos estádios brasileiros, esquece todas elas. Ingresso caro, o povo que fica só roendo unha, o cara que canta, incentiva, é só a torcida organizada. O resto assiste jogo. Em todo estádio, time grande, salvo raros momentos, raríssimos momentos. Então, esse papinho de hostilidade, tem nada, tem hostil nada. Faz ali aquela festa, mosaico, essa chatice de mosaico e tal. Tem uns que você nem entende que desenho é aquele. E depois esfria. Veja o que aconteceu no jogo da sexta-feira. Maracanã cheio. Silêncio. Né? Vasco tomou o gol, a torcida murchou, já estava meio murchou. Esse é o cenário do futebol brasileiro hoje, né? Na arquibancada. Arquibancada fraca, que faz festa na entrada e quando o time está ganhando. Mas quando o time tem que ser empurrado,
Não tem, é muito difícil. Eu estou falando para geral, tá? As torcidas brasileiras, em geral, com esse perfil do ingresso caro elitizado. É só organizado em um ou outro que tenta empurrar de fato o time. Nós caminhamos aqui para virar a torcida de Premier League, no pior sentido da expressão.